É difícil listar, e a gente já falou disso aqui, qual é o maior problema brasileiro. É muito difícil. Porque se você tem cabeça de economista, você vai falar que um dos problemas é a taxa de juros, ou vencer a inflação, ou o déficit do governo. Se você tem uma cabeça ainda no campo da economia, mas está preocupado um pouco mais com um olhar, digamos, mais amplo, talvez você fale em falta de infraestrutura. Se você tiver um olhar um pouco mais estrutural, talvez fale da economia que é muito fechada, talvez você, de olho na educação, naturalmente fale da falta de qualificação da mão de obra, dos investimentos que a gente deveria fazer. É difícil a gente apontar. Mas alguns temas, eles acabam invadindo todos os temas. E um deles é a segurança pública. A segurança pública acaba interferindo na economia, segurança pública acaba interferindo na política, segurança pública é um tema social da maior gravidade. Quantas pessoas não viajam para o exterior e voltam dizendo: nossa, eu podia andar com o meu celular, nossa, eu não me preocupava com a minha bolsa, nossa, eu nunca pensei com as minhas joias e tal. O mundo não é mais assim tão calmo. Ir para alguns lugares que já foram muito sossegados já não são tão sossegados assim. Você começa a ver a criminalidade crescendo em lugares que até ontem eram muito mais tranquilos e estavam muito distantes do Brasil. Mas a criminalidade no Brasil que assusta para nós no dia a dia, que é a arma apontada para a cabeça, né? essa sem cerimônia com que a gente vê arma, os ladrões apontam uma arma e atiram, né? ou ameaçam atirar muitas vezes também. É assustador. Né? E por trás disso o crime organizado, que cresce em vários lugares do mundo, cresce muito forte aqui no Brasil, e a gente tem que enfrentar isso de um jeito sério. Né? A gente teve, por exemplo, esse assassinato absurdo do ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo, e eu fiz questão de registrar aqui a falta de indignação dos tomadores de decisão da política nacional, presidente da República, vice-presidente da República, não falaram nada. Os candidatos de direita que gostam de falar de segurança pública não deram um A até o dia em que eu registrei isso aqui, que foi na quarta-feira, anteontem. Então, o Ronaldo Caiado, o Ratinho Júnior, o Zema falou. O Zema foi uma exceção, foi o único que falou. Como se o assunto não fosse um assunto importante. Fui levantar na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados mais de 30 integrantes e lá achei 4 que se manifestaram. Mas mesmo entre esses, teve gente que se manifestou muito mais sobre a morte do Charles Kirk, que é um absurdo, do que outro absurdo nosso aqui, que é o assassinato do delegado-geral. E mesmo numa comissão em que um monte de gente se chama delegado, capitão, sargento, coronel, general, o general Pazuello se manifestou. Como é o único general que tem na comissão, é bom a gente observar isso. E só 4 se manifestaram, o que é um absurdo, uma indiferença em relação à morte. Bom, e aí, digo isso tudo porque o jornal O Globo traz hoje uma entrevista feita pelo Eduardo Gonçalves e pelo Thiago Bronzato com o ministro Ricardo Lewandowski da Justiça. Sim, o Brasil tem um ministro da Justiça. Tem uma foto dele aqui, os jornalistas são sérios, o veículo é conhecido e respeitado. Dizem que ele é o ministro da Justiça e é mesmo, Ricardo Lewandowski. Acho difícil que tenham entrevistado um sósia. Então temos um ministro da Justiça, ele se chama Ricardo Lewandowski. Mas eu tenho dúvidas se ele é o ministro da Justiça do Brasil. Eu tenho a impressão que ele é o ministro da Justiça do mundo dele. Sabe, tem algumas crianças, você entra quando ela tem uma certa idade, ela vive num mundo paralelo, um mundo dela. Um mundo em que, se você tampar os olhos, o problema desaparece. É o mundo das crianças. Só que isso é um processo evolutivo.
Isso acontece quando a criança é pequena. Depois ela vai entendendo que não existe um mundo dela, né? O amigo imaginário, essas coisas vão sumindo, né? Mas na Terra, ou no mundo, ou na cabeça do Ricardo Lewandowski, quando a gente lê essa entrevista, você fica com a impressão de que talvez ele não tenha saído ou não tenha saído dessa fase, ou então ele realmente acredita nas coisas que ele está falando, né? Então, por exemplo, os jornalistas perguntam sobre um estudo de universidades americanas dizendo que aproximadamente 26% dos brasileiros estão submetidos às regras do crime organizado. Como reverter? É a primeira pergunta. Ele poderia dizer como reverter, poderia falar uma série de coisas. Primeira afirmação dele é: tenho dúvidas em relação a esse índice. Então é o quê? O índice é o quê? 22%? 19%? Ah, não é um quarto, né? 26% é um quarto, né? Não é um quarto, é o quê? Um quinto, é um sexto, é um centésimo. O crime organizado só está em uma favela de um estado. Não é verdade? Só levanta a dúvida. Só que daí, na mesma resposta, ele fala que a criminalidade organizada preocupa os governos de modo geral, é um problema equiparado ao aquecimento global, terrorismo, migrações e guerras regionais, ou seja, é importante. Os países não têm mais condições de combater essa criminalidade de modo isolado. Temos mais de 80 facções só no sistema prisional. Quer dizer, ele tem dúvida em relação a esse índice, mas ele não tem dúvida de que o problema tem o tamanho do problema do aquecimento global, do terrorismo, das guerras regionais e tal. Então, por que questionar o número, né? De saída, ele já vem com essa. Aí, perguntam, o que a execução do ex-delegado Rui Fontes, que investigou o PCC no passado, diz sobre o estado de descontrole da segurança pública? Ele também poderia dar uma resposta razoável. Aí ele diz o seguinte, no final da resposta dele, todo crime violento é imediatamente ligado às facções, mas não é bem assim. Ou seja, quem é que está falando? Alguém que é ministro da Justiça ou alguém que representa como advogado um acusado? Todo crime violento é ligado ao meu cliente, mas não é bem assim. É uma absurda a resposta. É uma absurda. Todo crime violento é imediatamente ligado às facções, mas não é bem assim. Tá? Este caso não é bem assim? Não tem nada a ver com crime organizado? As investigações sugerem que sim, que tem a ver com crime organizado. O ministro da Justiça sugere que não? Levanta a possibilidade de que não? Aí, continua. No ano passado, um delator do PCC foi morto a tiros ao sair do aeroporto de Guarulhos. 3 policiais foram denunciados. Como extirpar a contaminação das forças policiais pelo crime? Aí, ele pega e fala, a PEC da segurança pública pode ser uma resposta, porque prevê a criação de corregedorias e ouvidorias autônomas. Quer dizer, então, que o Brasil tem uma estrutura de polícia e tem uma estrutura de ouvidoria, uma estrutura de corregedoria há décadas e que não serve para coisa alguma. O ministro da Justiça está sugerindo que a estrutura que a gente tem não serve para coisa alguma. Nós estamos 100% errados. A única resposta é a PEC da segurança, é isso ou nada. É inacreditável ler isso do ministro. Mas ele continua falando sobre isso. Ele fala assim, essa operação descobriu a infiltração de crime organizado no setor de combustíveis, se referindo a uma operação policial que aconteceu. Em que outros setores da economia o crime entrou? Aí ele fala que deve ter olhado, a gente tem que olhar setor por setor, porque o crime organizado está se infiltrando. E aí ele diz lá pelas tantas, quer ver? É que eu li no digital e agora estou lendo uma outra versão aqui, mas ele diz o seguinte, que uma operação, ele diz o seguinte, que existe a infiltração, os jornalistas perguntam, né, sobre a infiltração no sistema financeiro, por que o Estado tem dificuldade para asfixiar financeiramente as organizações criminosas? Aí ele diz que nós nunca tivemos um olhar plural, só faltou usar a palavra holístico,
para o combate ao crime organizado. Sempre se achou que a mera ação policial seria suficiente. Hoje é preciso uma atuação sofisticada com inteligência e asfixia financeira. Ele fala como se em 2025 o ministro da Justiça tivesse sugerindo que a partir de agora a gente atuasse para asfixiar financeiramente as facções. Pois a Convenção de Viena contra o tráfico de drogas é de 1988. E foi o primeiro movimento jurídico internacional, 88, né, definindo lavagem de dinheiro como crime. Em 91, o Brasil ratificou essa convenção. O governo federal assinou a convenção, aquilo foi para o Congresso Nacional, virou um decreto legislativo, foi promulgado pelo presidente da República da época, que era o Fernando Collor, em 91. Em 98, nós fizemos a lei da lavagem. 98. 2008 dá 10 anos, 2018 dá 20 anos, 2028 dá 30 anos. Então, 28 anos atrás, a gente assinou. 28 anos atrás. Nem no Supremo Tribunal Federal o Lewandowski estava indo, porque ele entrou acho que em 2006. E já olhávamos o mundo todo, nós no Brasil, o crime como com seus tentáculos no setor financeiro, com a preocupação de asfixiar financeiramente, seguindo aquela frase follow the money, que ganhou fama nos anos 70, no caso Watergate, quando a principal fonte dos jornalistas Bob Woodward e o Carl Bernstein era um camarada da CIA que falou para eles, follow the money, follow the money. O chefe da dupla era um jornalista chamado Ben Bradley, que era o editor executivo do Washington Post, que eu conheci na Amazônia. Eu fiz uma viagem para a Amazônia, ele estava lá e conheci o Ben Bradley, um ícone do jornalismo mundial. Era o chefe desses dois jornalistas que fizeram a cobertura do caso Watergate, e já se falava follow the money nos anos 70. E follow the money não é só para crime político, follow the money é para o crime em geral. E essa frase follow the money, você já ouviu em vários idiomas, né? Em português, em inglês, italiano, quando combate a máfia, sempre foi o follow the money. Então, o nosso ministro está dizendo, nunca tivemos um olhar plural. Não, sempre tivemos um olhar plural. Ele talvez nunca tenha tido um olhar plural. Ele talvez não tenha tido nenhum olhar sobre ou para o assunto. O Brasil é um dos países do mundo que mais realiza operações interagências, juntando Receita Federal, Polícia Civil, do mundo. É um dos países do mundo que mais realiza. Por quê? O Brasil, por que você acha que o sistema bancário brasileiro avançou tanto? E é tão notável e impressiona o mundo com as ferramentas que dispõe, por exemplo, o Pix. Por quê? Porque o Brasil tinha uma hiperinflação e para proteger o dinheiro a gente tinha que ser muito rápido. Na Inglaterra, no tempo em que o Brasil tinha hiperinflação, as pessoas pagavam salário com cheque que ia pelo correio. Então o sujeito recebia um cheque pelo correio com o seu salário, com os seus ganhos. O sujeito fazia um trabalho freelancer, alguma coisa, recebia um cheque. Aí ele ia para o banco para descontar o cheque, depositar o cheque. Demorava uma semana, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Não tinha problema nenhum, porque não tinha inflação. Aqui, com inflação de 30%, 40%, 50% ao mês, nós chegamos a ter a inflação brutal. A gente tinha que ser rápido. E para ser rápido, o banco tinha que ser rápido. Então, a gente avançou muito. Como o país tem uma hipercriminalidade, as operações acontecem com uma frequência incrível. Todo dia tem operação da Polícia Federal. Todo dia tem operação da Polícia Federal. Às vezes mais de uma operação. Quando alguém, às vezes, comenta com você, você viu a operação da Polícia Federal? Vi. Não, você não viu, você era outra, porque teve 2. A Polícia Federal, ela publica na página dela todas as operações que ela faz. Se você olhar, for procurar lá, você vai ver que todo dia tem. E é crescente. Toda hora tem a operação da Polícia Federal, junto com a Receita Federal, por exemplo, junto com as receitas estaduais, secretarias da Fazenda, com as polícias civis. É dos países do mundo que mais faz. Então, nós já temos o que ele chamou de olhar plural para o crime. O que a gente não consegue é ter uma coordenação
nacional, porque tem uma guerra política sem tamanho que só não é maior que a guerra entre as facções, mas é uma guerra política sem tamanho. Então o nosso ministro entrou no governo em fevereiro de 2024, quando Flávio Dino foi para o Supremo Tribunal Federal, e nós estamos em 2025, fevereiro de 2025, estou louco, em setembro de 2025, e se você falar assim, o que mudou na realidade brasileira? Ah, teve uma PEC da segurança que ele mandou. Em outubro de 2024, ele criou um grupo de trabalho para elaborar medidas para frear o avanço do crime organizado. O que ele fez esse grupo de trabalho? Em fevereiro de 2025, ele fez a primeira reunião de um núcleo estratégico contra o crime organizado, um ano depois que ele entrou. Então, assim, é de se perguntar o que ele está fazendo ali. É de se perguntar por que deixam esse homem ali. Ele é a melhor pessoa para tocar o combate ao crime organizado? O que ele entende do assunto? Se ele diz que a gente precisa ter um olhar plural, e a gente tem um olhar plural, o que a gente não tem é competência do Estado para ser tão organizado quanto o crime é organizado. O crime, quando tem uma disputa entre facções, eles se matam. Obviamente as polícias não podem fazer a mesma coisa, nem devem fazer a mesma coisa, mas elas ficam disputando. E aí a gente tem um banco de dados para material genético que não tem material genético, a gente tem um banco de dados nacional, tá? Para material balístico que não tem material balístico, tem pouco dado, que é maravilhoso como ideia. É maravilhoso. Nos Estados Unidos, vários crimes, principalmente crimes de violência sexual, são identificados, os autores são identificados graças ao Banco Nacional de Dados de Material Genético. Uma pessoa comete um roubo no interior de Minas Gerais e a arma dela é encontrada em Goiás, se dá um disparo com aquela arma e se compara com o material balístico que está ali no banco de dados, você consegue identificar a origem da arma, sabe que é a mesma arma, que é um segundo crime. A gente não consegue fazer isso no Brasil porque não tem volume. Então tem lá 10 balinhas, 10 material genético. É ridículo. O Brasil é um país que combate o crime organizado de maneira ridícula. E não sem esforço. A Polícia Federal precisa de apoio à estrutura. As polícias precisam de apoio à estrutura. A Polícia Militar precisa de apoio à estrutura. As polícias militares. E o que os governadores fazem? Os governadores gostam de lançamento. Então os governadores gostam de cerimônias, que fica aquele negocinho em cima, aquela luzinha das viaturas todas acesinhas, para o governador falar, estamos combatendo o crime. Aí compra um monte de revólver, aí compra uns coletes, né? É isso que o governador gosta. Aquele monte de viatura que não serve para coisa alguma. Temos que fortalecer a Polícia Civil. Temos que ter condições de entender o que está acontecendo. Falta luminol, que é aquele produto químico que você enxerga o sangue. O sangue fala. O trajeto do sangue fala. Nós não temos estrutura. Polícia científica no Brasil é fundamental. Ela deveria estar à frente das investigações, e ela até está, com suas limitações. Então, quando a gente ouve esse cidadão, ministro Ricardo Lewandowski, dando uma entrevista, dá uma impressão tão ruim de que a gente tem a pessoa errada no lugar errado, sabe? Que deveria ter ali alguém capaz de enfrentar os problemas da maneira correta. E eu não estou dizendo que ele é um homem malvado, não. Ele é um homem muito bem intencionado, mas ele não foi talhado para esse cargo. Como eu não fui, como eu não posso jogar futebol, não posso ser astronauta, não posso ser piloto de carro, tem um monte de coisa que não dá para ser. Não vou inventar o avião. Mas o problema é que colocar um homem de bem, porque tem formação jurídica, porque foi ministro do Supremo, porque é um homem honrado, porque fala bonito, porque é educado, é um bom caminho, mas falta um pouco de energia e de envolvimento. Ou não seria razoável imaginar que ele poderia, no dia da morte do delegado, convocar uma reunião de todos os secretários de segurança pública em São Paulo? Olha, eu estou indo para São Paulo. Quem não for na reunião, eu vou dizer que convidei, mas resolveu não ir. Que juntem-se 10 secretários de Estado, 5 secretários, 1 secretário de Estado de São Paulo. Como é que eu posso ajudar? O que é para fazer?
dá uma entrevista junto com o secretário, ao lado do secretário, deixa o secretário falar, deixa o governador falar, mas mostra presença, mostra atitude. E fica com essa PECzinha aí, para lá e para cá. Uma PEC, gente, sabe quando esse troço vai funcionar? Daqui 3 anos. Sistema Único de Segurança Pública. Sabe quando isso vai virar o SUS da segurança pública? Porque é isso que deveria ser. Foi criado em 2018. Já são 7 anos, não aconteceu nada. 7 anos você constrói uma hidrelétrica funcionando. E não consegue funcionar o SUSP. É patético. É patético um negócio desse. Então é uma violência contra a sociedade ver as autoridades fingindo e nos enganando, sugerindo que estão combatendo o crime organizado. Elas não estão combatendo o crime organizado do jeito que precisa. Você pergunta, mas qual é o jeito que precisa? Vamos achar gente que sabe responder. Porque se a gente combater o crime organizado do jeito que o Lewandowski sugere, mas vai no ritmo quando o Brasil dobrar o PIB daqui 30 anos. Se é que nós vamos conseguir. Então tem um desvio de compreensão de muita gente, achando que o problema não é de polícia. O problema não é só de polícia. Claro, não dá para você imaginar que vivendo favelizados como partes inteiras de grandes cidades, a gente vai conseguir, sem oferecer serviço público, sem iluminação, sem que as pessoas tenham CEP, sem que as pessoas tenham o sentimento de propriedade. Claro que o crime organizado e as milícias ocupam o espaço do Estado. Agora, como é que o Estado deixa um negócio desse? No Rio, São Paulo, Bahia, Ceará, Pernambuco. Você escolhe o Estado, alguns mais, outros menos, mas ninguém está livre disso. E nós estamos, não há um comando nacional, infelizmente, mas lá, como piloto do Ministério da Justiça, essa ótima entrevista, ela descortina, ela mostra o seguinte: ele não tem os predicados para esse cargo. Ele pode ser um bom consultor, ele pode ser um bom advogado, seguramente foi um bom ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Um sujeito ponderado, embora tenha sido da lavra dele a mágica feita junto com Renan Calheiros para que a Dilma Rousseff conseguisse manter os direitos políticos mesmo tendo sido caçada. Fez lá uma alquimia lewandowskiana, mas aceitou-se isso de alguma forma. Agora, do jeito que está, nós vamos ter que ficar com esse homem no Ministério da Justiça até o final do ano que vem, tocando nessa velocidade, tocando um bumbo e nenhuma medida prática e propostas que surgem em grupos de trabalho, a cada 2, 3 meses sai uma coisa e tal. Não vai. Imagina, do jeito que está, nós estamos fritos. Então, eu não sei se você concorda com isso, não sei se você discorda, mas vai ser difícil enfrentar o crime organizado desse jeito. Essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.